Olha, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo. Uma aula de história destinada para o segundo ano do ensino médio do Colégio Liceu. Ideologia, revoluções do século XIX. Ideologia e revoluções do século XIX. Muito parecido com aquilo que a gente vem discutindo dentro do campo das ciências sociais, porém é tudo aquilo historicamente, como que surgiram essas ideologias, como que vieram as revoluções. Então, o socialismo analítico, o socialismo utópico, o anarquismo, o contexto revolucionário. Então, não é uma live de cantor sertanejo, apesar de parecer mais. Meus heróis morrerão de overdose. Yeah, yeah, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Dentro desse contexto histórico, vamos chegar a essa menção aqui que eu estou falando do nacionalismo, do Estado moderno, do Estado absolutista, para o Estado contemporâneo, que é o Estado povo, que é como dizemos assim, que é a revolução dos povos, as revoluções, o idealismo, e como isso se concretizou a partir da contextualização histórica. Então, o Estado moderno, aquele Estado absolutista, agora vai passar para o Estado contemporâneo, povo, aquele povo. Então, qual que é a primeira concepção disso? Vieram aí como fortalecimento industriário, né? A partir do século XIX surgem as classes sociais, o operário industrial, o proletário, a expansão industrial atrai milhares de trabalhadores do campo para a cidade. E com isso, a busca de emprego, a busca de uma vida melhor. Porém, esse êxito teve também provocações e transformações sociais na sociedade. Então a gente não pode deixar, além do inchaço das cidades, das estruturas sociais que não estavam preparadas para receber esse tanto de gente, esse êxito de trabalhadores que saíram do campus, veio aí surgimento de agremiações, veio aí surgimento de associações, sindicatos, partidos. O pessoal foi é, se conscientizando e formando assim sindicatos, formando assim grupos, quero dizer, para lutar por seus direitos. Eu acho que é mais importante a gente lembrar. Então, quando o campo, esse êxito do campo para a cidade, esses trabalhadores se organizaram, a rápida expansão industrial se gerava aí a necessidade de um número de trabalhadores, e aí eles vieram, todos eles em busca de uma vida melhor. Só que eles se organizaram nesse ambiente, desenvolveram aí tensões, e três grandes correntes importantes nasceram dessas tensões: o liberalismo, o socialismo e o anarquismo, que eu vou explicar aí cada um para vocês aí nessa matéria. Uma matéria que eu gosto muito historicamente. A teoria liberal, vamos lá, que sai assim do monarquia versus o indivíduo, mas esse indivíduo, em qual contexto? É da visão burguesa. O liberal é contra o absolutismo, porém é uma visão burguesa totalitária no sentido em que são pautado a Montesquieu e Adam Smith e John Locke. Esse ideário político defendia as divisões dos poderes, né? O direito à vida, a manutenção da propriedade privada, a liberdade de expressão, mas o liberalismo econômico não opunha a intervenção do Estado. Então, que defendia o livre comércio, então não estimulava a livre concorrência. Então não tinha aí um poder
totalitário, não no sentido ditatorial, mas não tinha aí o poder do Estado como poder central. Eram os defensores que não estavam para o Estado intervir nas relações entre patrões e empregados. O Estado ele tinha que ficar isento dessas relações. Então, muitas vezes confundido esse Estado liberal com um estado de bem-estar da sociedade e do livre expressão, essas coisas. Porém, a gente tem que pôr em mente que esse Estado liberal, ele sempre, e aí penso eu, vai ter que ter a intervenção estatal, porque muitas vezes, com as crises econômicas, com as crises do capital, sempre vão em busca desse Estado. Então, penso eu que o liberalismo não teve uma eficácia e não tem uma eficácia em um Estado tão poderoso que temos. Então devemos ter o Estado deficiente, devemos ter sim a manutenção da propriedade privada, a liberdade, porém o Estado tem que ter a sua menção e a sua função dentro desse processo. Aí essa economia defendida de livre comércio e de livre concorrência, para os defensores, o Estado não devia intervir, mas o Estado ele tende, porque o Estado tem que cuidar, porque isso causa, consequentemente, desigualdade. Porque que aquele que não produz, aquele que está aí abaixo aí da camada, aquela camada lupe proletária, abaixo da linha da pobreza, tem sim o Estado uma responsabilidade, penso eu, enquanto professor. Outro viés que veio surgindo com essa questão é o socialismo, a visão do operário, a visão contra esse Estado liberal. E Owen, teve alguns pensadores como Marx que pensaram esse socialismo, porque essas relações sociais ela tem que acabar com as desigualdades promovidas e isso. Essas desigualdades promovidas, elas consequentemente vêm com a questão relacionada à luta de classe. Então, ao contrário dos liberais, os defensores da ideologia socialista, eles visam acabar com a pobreza e a exploração da mão de obra, né? É aqui a exploração da mão de obra do proletário. Essa mão de obra do proletário, ela é muito importante a gente perceber que o proletário, eu falei na aula de Marx, ele não fica com a produção dos lucros. Os lucros não são divididos igualitariamente. Então, o patrão sempre produz o excedente daquilo da força de mão de obra vendida por aquele trabalhador. Então, é muito importante a gente ter essa noção. E na nossa matéria aqui, na nossa unidade e, consequentemente, aqui eu já falei destinada aos meninos do segundo ano. Eu falei segundo ano? Não sei se eu errei, então é segundo ano do liceu, mas aberto para que todo mundo possa dar uma olhada. Dentro dessa concepção, o socialismo se divide em dois tópicos: o socialismo utópico e o socialismo científico, que na página Sintetizando está nos mencionando, né? O utópico, os criadores dessa são os franceses Fourier e Robert Owen, que foram chamados de socialismo utópico, porque acreditavam na instalação do socialismo através de vias pacíficas, né? Através de diálogos, para que as desigualdades sociais elas fossem superadas e consigo mesmo estivesse a cooperação da burguesia e do proletário, que eles poderiam, nesse socialismo utópico, ter o diálogo. E esse diálogo tinha que ser pacífico. Os dois criticavam duramente, tanto Fourier quanto Owen, o individualismo burguês, que é muito pautado ao Estado liberal. E ele seria uma forma de crítica. Para eles, a sociedade ideal era formada por comunidade com que cada indivíduo trabalharia naquilo que tinha mais prazer. Então a renda seria gerada, o trabalho seria dividido, o trabalho seria atribuído para cada um conforme a sua habilidade e a sua competência. Muito tópico isso, né?
penso eu. Essa relação de trabalho era chamado falansterios. Então, segundo seus idealizadores, esse modo aí utópico não teve muito sucesso, porque regiões totalmente conservadoras e algumas pautadas os ideários liberais não comungavam com tanto dessa ideologia aí, dessa sociedade utópica aí, desse socialismo utópico de Owen de Fourier. Depois, posteriormente, veio o socialismo científico. Esses são mais pautados a Marx e Friedrich Engels, que foram a ideologia conhecida como socialismo científico, porque é o seguinte: para eles a superação desses conflitos só poderia ser através de uma imensa investigação sobre a sociedade e seus problemas. Então você tinha que achar dentro dessa sociedade, você tinha que achar os problemas conflitantes que tinham entre a classe trabalhadora e a classe do patronato. Então havia um antagonismo aí, mas você tinha que investigar nisso. E apoiava-se em estudos filosóficos, históricos, econômicos, para poder fazer essa investigação das condições de vida do operário, para buscar soluções a esses dilemas. Por isso que houve aí, em 1848, um manifesto do Partido Comunista. Um manifesto comunista. Para quê? Para introduzir na cabeça desses operários como eles poderiam, nesse processo, ser superados em formas da revolução, e essa revolução a partir deles, a revolução social. Então, esse capítulo vai nos mostrar que várias revoluções aconteceram no decorrer desse processo, lideradas por trabalhadores, concretizando aí uma forma revolucionária. Poder devia ser dado aí ao proletário, né? Ser vivo ao proletário, entendeu? Deveria extinguir a questão da desigualdade social para fins sociais. O socialismo aos poucos daria o lugar ao comunismo. Por isso que eu gosto muito de explicar que o socialismo pode-se dizer, isso na opinião minha, que é um momento transitório para o comunismo, que iria prevalecer nessas sociedades de classes, né? E que são promoventes e são oriundas de exploração. O livro intitulado como Capital de Marx, ele faz duras críticas ao sistema capitalismo no intuito de quê? De que nessa obra fala sobre a mais-valia, fala que a riqueza seria produzida e seria pelo operário e não apropriada pelo próprio patrão. Então isso é muito interessante nesse sentido. Então, nessas bases revolucionárias, liberais também, tem aí a primavera dos povos, né? A questão relacionada também às revoluções de Napoleão Bonaparte, a Revolução de 1848, a Revolução de 1830. Então, tem muito a se dizer nesse período revolucionário aí, que vai se constituindo nesse século XIX, século maravilhoso, século onde o mundo se torna diferente, onde o mundo se torna aí a liberdade guiada pelo povo. Então é muito interessante esse capítulo no contexto dessas ondas revolucionárias, marcada aí pelas influências dos ideais liberais, anti-absolutistas, socialismo. Então várias preocupações com os povos foram pautadas nesse sentido, entendeu? Então, as revoluções de 1830, aqui na apostila de vocês, então todo mundo sabe, traz aí Bonaparte, né, no Congresso de Viena, que foi instaurado a família Bourbon, com a coroação de Luís XIII, né? De Luís XVIII, minto, segundo a Constituição da França. E assim, grupos políticos foram se transformando aí, foram se abrindo na França, né? Os ultras realistas ligados a Luís, defensores do retorno do absolutismo. Os bonapartistas defendiam a volta de Napoleão para o poder. Os radicais revolucionários ligados ao liberalismo burguês. Então, na França, o liberalismo ele foi muito difundido nesse processo, né? Então, dentro desse contexto, é muito importante a gente
ver a influência de tanto o socialismo utópico ou científico nas revoluções aí, e também o liberalismo. E para vocês terem um pouco de conhecimento da Primavera dos Povos, né, que foi um movimento que inspirou aí toda a Europa, essas explosões revolucionárias, e por isso que foi chamado. Então se explodiu revoluções em todos os cantos, em vários locais. O povo se armou, o povo eram contra os governos aristocráticos, inspirados num forte sentimento de mudança, né, nacionalista, como a Áustria, como na Hungria, na Itália, vários dessas cidades houveram conflitos liderados pela essa burguesia, a burguesia revolucionária, que logo posterior a burguesia já muda o seu contexto todo, né? E essa propaganda se difundiu por toda a Europa, então chamada aí Primavera dos Povos, né? Então é muito importante a gente mencionar esse contexto aqui, né, nesse sentido aí das ideologias e revoluções do século XIX. E também, gente, a gente não pode esquecer, dentro desse contexto, né, falar do anarquismo. O anarquismo, que é a questão da liberdade individual contra o autoritarismo. Então, o que define o anarquismo? É a liberdade individual contra o autoritarismo. Então, Proudhon, que eu confundi da questões do rei Bourbon lá, mas Proudhon, 1809 a 1865, né, seu período aqui na nosso mundo, né? E Bakunin, né? Então foi muito interessante esses dois influenciadores, né? Proudhon e Bakunin, que é o que? É a igualdade, a liberdade individual contra a autoridade. Então teve todo esse contexto aí. O anarquista é semelhante com o socialismo, mas o anarquista ele condena as classes sociais, e com ele não tem a exploração do trabalho, do operário, da concentração de riqueza. Ele vai difere isso, porque isso não fica nas mãos da minoria. Ele defendia uma sociedade muito mais igualitária, onde o cidadão podia viver feliz e a partir daí ele se garantir suas potencialidades, né? Então, ao contrário do socialismo, que propunha um Estado comandado pelos trabalhadores, os anarquistas defendiam a destruição total do Estado, né? Eram contrários a qualquer tipo de governo. Qualquer tipo de governo, originário da palavra anarquia, significava ausência de poder, então não tinha o poder do Estado influenciando esse processo, né? Então os ideais anarquistas eles foram intensamente difundidos na Europa, e principalmente em momentos de crise, né? Onde há uma descrença do Estado, e aí vence esse ideário. Essa ideologia chegou no Brasil com os imigrantes europeus, né? Por volta aí do século final, bem no final do século XIX, influenciou diretamente em alguns movimentos operários aqui do Brasil, né? Então é muito importante a gente lembrar disso também, né? Dessas questões muito latente aí na nossa sociedade. Então cito aqui a Comuna de Paris também, as revoluções de 1848, né, liberais nacionalistas, na França, né, tipo o rei Luís conservador, a crise econômica, as revoltas sociais, a abdicação do rei, então as revoltas nacionalistas da Áustria, né? Então tem muito a Prússia também com a sua Assembleia Constituinte, né? A Comuna de Paris, operários mais a Guarda Nacional. Então todo esse processo ele teve aí a sua culminância em toda a Europa. Então é importante se dizer aí dessas questões ideológicas, como em meados aí do século XIX elas tiveram influências muito importantes aí no processo aí histórico, né? Nós estamos falando no processo histórico e como elas tiveram importância. Então, por isso eu encerro cantando sempre, né? Ideologia
Eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Gente, muito obrigado, um beijo, valeu aí.